Bom, estes mapas parecem ser os outros, mas não são. Isto mostra a mortalidade associada aos desastres do tipo hidrogênio morfológico para o mesmo período. E, de facto, isto mostra-nos que se morreu bastante nas cheias, principalmente na região de Lisboa e no Vale do Tejo, depois de alguma forma também no Vale do Douro, na região do Porto, na instabilidade de vertentes, concentrações em Lisboa, outra vez, na zona do Porto e no Vale do Douro. Portanto, há aqui tendência para haver repetições do ponto de vista regional deste tipo de problema. Este gráfico mostra-nos a distribuição das ocorrências tipo de desastre à esquerda e da mortalidade à direita por subtipos de processos, neste caso gerais. Mostra-nos desde logo que temos mais cheias no norte, progressivamente, e elas vão diminuindo em termos de número para o sul. A importância das cheias progressivas é máxima no norte. A importância, por exemplo, das inundações urbanas é máxima na região de Lisboa. Quando olhamos para a mortalidade, muito claramente são as cheias rápidas que mais matam. É normal, não é? Estamos à espera disso, não é uma surpresa, mas como eu disse há pouco, é bom que os dados confirmem aquilo que a ciência nos indica, a priori, sem ter dados, ou sem ter dados tão detalhados quanto estes, acerca do funcionamento dos processos. No caso dos movimentos de massa invertentes, também não temos muitas surpresas. As ocorrências de tipo de desastre são aquelas que são mais, do ponto de vista de tipologias mais frequentes, são desabamentos, quedas e fluxos escoados, sendo que é no norte, estes dados aqui mostram isso também, quase 60% da mortalidade da instabilidade de vertentes está concentrada no norte, muito associada aos desabamentos e às escoadas. Quando comparamos os dados da mortalidade, a evolução temporal da mortalidade com a evolução temporal das ocorrências, verificamos que há aqui diferenças também. Nos primeiros 70 anos tínhamos muito poucas ocorrências relativamente à mortalidade, não é assim. A mortalidade começou mais cedo nestes dados. E aqui vemos as curvas de frequência e consequência, as FN, são utilizadas, depois são passíveis de ser utilizadas para a definição de risco individual e risco social, se esses riscos, quer o individual, quer o social, são aceitáveis ou não. Estão relativamente enquadrados aqui do ponto de vista de comparação com dados para outros países do mundo. Enfim, eles são comparáveis com realidades semelhantes a nós. É essa conclusão. Podemos tirá-la também. Este gráfico mostra a evolução das taxas de mortalidade ligadas às cheias, aos movimentos de massa invertentes, em Portugal continental, desde 1968, neste caso, a data de um censo, ou seja, é importante contextualizar isto, verificar que a população não era a mesma no século XIX que temos agora, ou que tivemos no século XX, ou que temos no início do século XXI. Isto mostra variações, como é evidente. No caso, a azul temos a tendência à variação da mortalidade, ou da taxa de mortalidade ligada às cheias, e a vermelho, o valor equivalente, os valores equivalentes relativamente aos movimentos de massa. E eles aqui estão separados por regiões. E isto mostra-nos dados que dão a pensar e que são importantes. É importante tê-los em conta na questão da gestão do mundo. É evidente em qualquer região do país que há uma tendência para diminuir a taxa de mortalidade ligada às cheias. E isso não acontece no que se passa, isso vê-se aqui em cima, neste gráfico. Ou seja, muito claramente, com variações, como é evidente, ou seja, isto não desce sempre, mas a tendência é implícita de lá cá. O que significa que, enfim, se eu quiser brincar um bocado com os dados, é que se deixar passar mais de 2 ou 3 décadas, o assunto resolve-se sozinho. Os dados para ali apontam. Não é bem assim, mas em todo caso a tendência aponta para aí. Isto mostra basicamente, ou reflete, se quiserem saber qual é a nossa opinião e a minha particularmente acerca disto, no essencial, o que estes dados da mortalidade mostram, da mortalidade ligada às cheias mostram, é o incremento da qualidade estrutural do edificado em Portugal continental. É só isso. As casas não estão em melhores sítios, estão em melhores, basicamente. Não caem com tanta facilidade com as cheias. O mesmo não acontece relativamente estes dados não se verificam no gráfico abaixo. Ou seja, a mortalidade ligada à instabilidade de vertentes não decresce. Não decresce porquê? Porque a instabilidade de vertentes, ou os movimentos de vertentes, partem as casas mesmo quando elas são boas. Quando são de boa construção. E as pessoas lá morrem na mesma. Ok? Portanto, a diferença é que há aqui o efeito, que há aqui muito mais do que outro, na diferença de uns dados e de outros, é a qualidade de construção. Muito mais eficaz para resolver o problema da mortalidade, não dos danos económicos, mas da mortalidade ligada às cheias. Ok?
casas cheias. Hoje em dia, se pensarmos nisso, o problema principal é quando temos pisos, o resto de chão e cabos habitados. E podemos ter problemas sérios no caso da mortalidade. Quando isso não acontece, ou seja, quando os níveis habitados, os andares habitados estão acima do nível da passagem de cheio, normalmente as casas não caem. Uma casa bem construída, bem fundada, com construção reforçada, não vai cair. O ponto da completude da base de dados de desastre. Este gráfico mostra-nos, por um lado, a mesma segmentação da bocado, que mostrará há bocado acerca do número de periódicos. Temos o primeiro período, em 1907, com 2 jornais, em 1926 com 4 jornais e depois disso com 7 jornais. E temos a evolução do número de ocorrências de desastre, a vermelho, e a azul eu coloquei neste gráfico a evolução, estes dados estão agregados à década, exatamente, que é um bom princípio, vê-los à década, particularmente quando estamos a comparar com aquilo que choveu num sítio só, e o sítio só aqui é a estação de Lisboa Geofísica. Os dados estão agregados à década, estando agregados à década, estão suficientemente filtrados, digamos assim, para poderem ser comparados a este nível. E o que se vê aqui é, como é evidente, duas coisas. Aquilo que chove em Lisboa não me reproduz sistematicamente todas as ocorrências que se verificam em Portugal continental. Pode estar muita gente afogada em Mirandela e não se passa nada em Lisboa, só em Lisboa. No limite até pode estar na Paraíba. Isto acontece. Agora, também é verdade, isto é verdade, uma ocorrência, quando eu hoje começo a juntar períodos, neste caso de 10 anos, apesar de tudo, Portugal é um país pequeno, continental em particular, e a estação de Lisboa funciona como uma boa referência para aqui. Repara que particularmente aqui antes dos anos 20, 30, ou se quiserem, depois dos anos 20, 30 do século XX, as duas curvas têm tendência a seguir o mesmo tipo de comportamento. Claro, com diferenças, mas quando uma sobe, a outra sobe, quando uma desce, quando a curva de cima desce, que é da chuva, desce, a curva de baixo desce, sendo que isto é sensível, digamos aqui, particularmente sensível a partir de 1936, é menos claro no princípio do período. Ou seja, aqui, olhando para os dados, veja a precipitação por década a decrescer desde o início até 1930 e as ocorrências a subir. Aqui. Okay? Portanto, temos ali, não podemos saber o problema. Uma das formas de avaliar a completude das bases de dados, deste tipo de base de dados, é comparar o registro de diferentes tipos. Aqui, a azul, estão representadas as curvas acumuladas da base das ocorrências de desastre e a vermelho estão as curvas acumuladas das ocorrências que geraram mortos. Okay? Porque é importante isto? Em princípio, é mais fácil, uma vez que a base de dados se baseia em exploração de jornais, quanto maior o impacto social da ocorrência, mais mortos, mais gente morreu, por exemplo, maior é a probabilidade da notícia ter sido relevante. O jornal se ter interessado por isso. Portanto, aqui temos ocorrências com diferentes tipos de mortalidade, com pelo menos um morto, com pelo menos 3 mortos, ou com pelo menos 5 mortos, a vermelho, e a azul temos as ocorrências de desastre. Olhando para o declive destas curvas, a gente consegue distinguir aqui 2 períodos, 2 datas, que correspondem sensivelmente às datas críticas relativamente às quais nós temos mudanças no número de jornais que conseguimos trabalhar. Em 1936, nós assumimos, com base nestes dados, com base no que conhecemos da base de dados, que a base de dados está completa, basicamente. Portanto, podemos assumir que os dados da base de desastre todos são muito fiáveis a partir de 1936 e podemos assumir também que de 1907 para cá devemos ter apanhado todas as ocorrências com mortalidade. Ou seja, todos os casos em que houve mortos, devemos tê-los, admitimos, com base nestas diferenças de curva, ou nas curvas que de 1907 para cá teremos todas as ocorrências com mortalidade. O problema dos dados, este gráfico, devo dizer que ela me interessa bastante, ele representa em simultâneo a azul as ocorrências e a vermelho o número de mortos associados a essas ocorrências. Olhando para aqui, vê-se muito claramente que falta azul na primeira parte do gráfico. Okay? Os primeiros anos, ali pelo menos até 1900, seguramente falta azul, significa que nos faltam ocorrências, não necessariamente que nos falta mortalidade. A mortalidade está cá, as ocorrências faltam. Portanto, a nossa ideia, juntando as peças todas, é que a base de dados de desastre está incompleta, deve estar incompleta, cerca de 33% no período anterior a 1930, o que significa que nos faltarão 170 a 180 ocorrências.
Estas ocorrências correspondem maioritariamente a casos sem mortalidade e estão fundamentalmente situadas geograficamente longe do Porto e longe do Lisboa. Okay? E isto nós conseguimos demonstrar, juntando as peças, demonstrar do ponto de vista científico, isto é normal também, a informação demorava mais tempo, o valor da vida humana também não era exatamente igual no século XIX àquilo que se verifica hoje. Portanto, termos noção de qual é ou de quais são as limitações das nossas bases de dados é importante ter isso. Ou saber isso. A utilização deste tipo de dados, ela pode ser variada. Uma das formas que estamos para as quais estamos a utilizar, de resto, em teses de doutoramento em curso neste momento, é usá-lo para definir geograficamente, em diferentes regiões do país, quanto é que tem de chover para começarmos a ter chatices, digamos assim, quando as coisas, em termos muito poucos científicos. Nomeadamente, neste caso, chatices ligadas a movimentos de massa e vertentes, e especificamente na região de Lisboa. Cada ponto deste corresponde a uma ocorrência de tipo de instabilidade de vertentes de tipo desastre. São 57 pontos, se quiser, que aqui estão, correspondente a 39 datas, a 39 eventos. Okay? E o cruzamento dessa informação, trabalhar essa informação juntamente com a precipitação, os dados de precipitação, no caso de Lisboa, nós temos dados fiáveis, diários de precipitação, desde 1863 até 2013, portanto, uma série com mais de 50 anos de dados. E o tratamento desses dados permite-nos chegar a resultados como estes que aqui estão, que mostram basicamente dois tipos de limiares que são relevantes para diferentes durações em dia, isto é, desde um dia até 90 dias, no caso, consecutivos. Quanto é que tem que chover para podermos ter problemas de instabilidade de vertentes na região de Lisboa? Mas, em boa verdade, nós temos aqui dois limiares, este que é um limiar inferior, e depois tem em cima dois limiares superiores, um potencial mais interessante que este que está aqui. Qual é a leitura que eles têm? O ponto é este. É importante nós sabermos qual é o valor. O limiar inferior, como indica, é isto. Se chega a essa chuva, posso começar a ter problemas. Pode começar a haver instabilidade. O limiar superior significa que quando chega a essa chuva, vou ter problemas de certeza. Ok? O que é que isto significa? Por exemplo, com os valores que aqui tem, se olharem para as constantes que cá estão, 60 mm mais aqui um 4.4 agregado ao X, significa que com uma precipitação de 65 mm num dia em Lisboa é possível que comecem a haver problemas. Com uma precipitação de 102 mm no mesmo dia, ou nesse dia em Lisboa, vai haver problemas de certeza. Okay? Pois é só ser capaz, do ponto de vista da análise de chegabilidade, determinar onde é que é que te esperar os problemas surgem. Portanto, isto indica-vos, em todo o caso, ou quais são os valores de precipitação que se têm a verificar para que surjam problemas no território, em qualquer território, deste género. Isto, como é evidente, o interesse que isto pode ter do ponto de vista de gestão de emergência é evidente, uma vez que nós conseguimos saber com alguma antecipação, não necessariamente a partir do Instituto Lippmann, do Instituto Português de Meteorologia e do Mar e da Atmosfera. Peço desculpa. Eles mudam com muita regularidade de novo para nos atrapalhar, mas, por acaso, enfim, nos últimos 15 dias era complicado aceder aos dados, uma vez que os sites da NOAA, com origem dos Estados Unidos, estavam apagados, do apagão financeiro deles, mas já devem estar a abrir, entretanto, outra vez. Com base em informação vinda da NOAA, nós conseguimos antecipar, eles dão-nos essa informação, de quais são as precipitações, qual é o valor de precipitação projetado para os próximos 3 dias, para períodos de 3 em 3 horas. O que significa que nós podemos introduzir dentro deste tipo de modelos dados de precipitação que ainda não ocorreram, que estão a ser previstos. Ok? Bom, para 5 minutos. Okay. Este é um ponto que este gráfico mostra aquilo que é possível comparar entre os resultados da base de dados de desastre e os resultados da base de dados em ENDAC. Sendo que, para esta comparação, os dados da base de dados de desastre foram filtrados com o critério da ENDAC. Isto é, por um lado, abandonámos ou colocámos de lado tudo o que era anterior a 1900, a ENDAC só começa em 1900. Por outro lado, deixámos de representar ocorrências, passamos a representar eventos e filtramos os nossos dados com os critérios que devem dar. Pelo menos 10 mortos, pelo menos 100 afetados. E o resultado são as barras azuis, que ali estão. O ponto é qualquer
semelhança entre o que a EMDAT diz que sucedeu em Portugal e aquilo que sucedeu em Portugal continental é complicado, porque de facto os dados da EMDAT para Portugal ajustam de forma exponencial, e eles ajustam de forma exponencial porque lhes falta informação na primeira parte da base. Os do desastre resultam de forma logarítmica, que significa que há aqui uma coisa que bate mal, definitivamente. De resto, a EMDAT tem para Portugal Continental Sul 13 eventos, nós apanhámos 58, portanto significa que temos uma diferença de 446%. Eles apanharam 556 mortos, nós apanhámos 865, significa que aqui também temos uma diferença não tão grande, não seria de esperar, mas é uma diferença significativa também. Reparem também, acima estão outra vez os dados da precipitação de Lisboa, e nós conseguimos muito mais facilmente correlacionar os dados, os nossos da desastre, com a precipitação de Lisboa, a equação de cima, ou a regressão de cima, quando os vamos tentar relacionar a regressão, ou se quisermos os dados da precipitação de Lisboa, com os anos que a EMDAT, os dados que a EMDAT representa, de facto, a coisa não bate muito certo, a regressão é muito mais baixa. Okay? Da mesma forma, quando projetamos espacialmente uns dados e outros, isto levanta problemas. O dado da esquerda, o mapa da esquerda, é um mapa feito com os eventos da EMDAT. De explicar aquilo é uma coisa complicada. Porque é que há uma branca na parte central do país, seria uma parte central do país muito mais segura do que o resto, sem uma razão aparente. De facto, não é verdade. O que significa, volto ao ponto que dizia há bocado, que tomar decisões com base em dados frágeis pode ser muito complicado do ponto de vista da gestão do risco. De facto, parece-me a mim, mesmo do ponto de vista geográfico, se quiserem, que a consistência dos dados do mapa da direita, que são os dados que vêm da desastre, é muito maior, até porque o ponto é este. Isto é, o que ele está reportado na base de dados de desastre, como devia estar na EMDAT, muito mais do que outra coisa, é o impacto da densidade populacional. O que é normal, a gente está a apanhar cheias e instabilidades vertentes que provocaram danos em pessoas. Okay? Portanto, tem que haver pessoas. Se não há pessoas, não há ocorrências de desastre. Okay? Bom, para concluir, 4 ou 5 conclusões que nos parecem importantes. Este projeto criou, com suporte científico, uma base de dados SIG sobre desastres de origem hidrogeomorfológica e recuperido no período longo do Portugal continental. Embora as áreas mais afetadas apresentem tipicamente condições de predisposição favoráveis à ocorrência de cheias num caso, de instabilidade de vertentes no outro, o padrão espacial dos desastres reflete muito fortemente a distribuição da população no Portugal continental. Significa que esta última variável pode ser considerada uma boa variável próxima da exposição a este tipo de risco no território. Não é evidente para nós qualquer tendência de crescimento exponencial no tempo dos desastres hidrogeomorfólogos no Portugal continental. Isto para nós é muito claro no final deste projeto. A distribuição temporal das ocorrências mostra tendências diferentes ao nível regional, sendo que o problema começou primeiro em Lisboa e depois alargou-se temporalmente de forma progressiva ao norte, depois ao centro, ao Alentejo e ao Algarve. Estes contrastes, para nós, são muito mais facilmente atribuíveis a utilizações territoriais desajustadas que ocorreram em tempos diferentes, ou que se foram materializando no território em tempos diferentes. É muito mais fácil atribuir isso a essa razão do que a razões naturais, por exemplo, ao clima. Ou seja, o clima não explica aquela mudança ou aquela evolução. A distribuição sazonal dos eventos mostra uma decalagem aqui de 2 meses entre cheias e instabilidade de vertentes, que falámos há pouco. As cheias rápidas e os desabamentos e escoadas é aquilo que mais mata em Portugal continental. A mortalidade às cheias, associada às cheias, tem diminuído de forma consistente com o tempo. O mesmo não acontece nos últimos vertentes. Apanhamos muito mais eventos do que a EMDAT. A EMDAT tem muito pouca informação para Portugal acerca de cheias e instabilidade de vertentes. Não vou arriscar, como compreenderão, fazer. É suposto raciocinar como cientista. Não vou arriscar e dizer que o resto da base de dados da EMDAT é má. Não sei se é má, se é boa. Demorar muito tempo a fazer esse despiste. Em todo o caso, no caso português, definitivamente não é boa. Em completude da EMDAT no respeito aos desastres provocados por cheias e inundações, produz a imagem de um crescimento exponencial que não corresponde à realidade. O crescimento é muito mais tipo logarítmico. E para acabar, isto é para a definição de políticas públicas para a prevenção e mitigação de riscos deve ser sustentada, do ponto de vista, por dados de base credíveis e robustos, evitando medidas que sejam de tipo subdimensionado,
muito mal ter medidas subdimensionadas, é também mal ter medidas sobredimensionadas, principalmente quando os recursos financeiros do país não são grande coisa. Bom, e obrigado pela vossa atenção. A ditado da hora e vou lançar agora o espaço para debate, pedindo às pessoas que eventualmente tenham questões a levantar, às vezes, 3 questões apenas, 3 intervenções para não nos alongarmos muito. E obviamente. Sr. Professor, se me permite, o Serviço Nacional de Proteção Civil tem acesso a essa base de dados? Pois, efetivamente, a Proteção Civil são os consumidores finais desse projeto. Realmente, isso faz falta. No caso da base de dados disaster e deste projeto em concreto, tem a Proteção Civil, tem as pessoas. É importante que as pessoas tenham acesso aos dados. A seguir, a doutora Susana Pereira vai falar disso, mas eles foram impecáveis no apoio que nos deram, não do ponto de vista financeiro, porque nós já estávamos a ser financiados por isso, mas, ou seja, quando nós fizemos a apresentação da base de dados, o Presidente da Proteção Civil, tínhamos o Ministro da Administração Interna, digamos, o relevo político que a Autoridade de Proteção Civil de Portugal, a Casa-Mãe, a NPC, dá a este trabalho. De resto, já agora, no princípio do ano, janeiro ou fevereiro, eles, entre outras coisas, pediram-nos para fazermos uma sessão reservada só na NPC, portanto, entrar na Chile, com os técnicos deles, de forma a descascarmos um bocado da informação que a base de dados contém, para que eles a possam utilizar de forma. Muito obrigado. Posso colocar 2 perguntas ou só uma? 2. Se forem breves. Muito obrigado pela intervenção, sobretudo sou de outra área e esta riqueza de dados é de facto muito estimulante. Em primeiro lugar, a regularização dos 2 rios, Tejo e Douro, e a opção que prevaleceu durante quase 40 anos em relação à hidroeletricidade, tem algum impacto na análise que vocês fizeram? Seria a primeira pergunta. Segunda pergunta, a vossa interpretação senta-se como é evidente em termos de um território nacional. E eu pergunto se hoje em dia fazer estas interpretações só ligado a um território nacional, sobretudo no caso português, não será mais importante tentar fazer em termos regionais, dado que os fatores biofísicos que nós temos tanto no sul como no norte de Portugal se prolongam também mais para o oeste? Ora bem, relativamente à primeira questão, ao nível das principais bacias hidrográficas, especialmente aquelas que foram intervencionadas desde a década de 50 do século XX com barragens, é sensível a diminuição do número de ocorrências. Depois disso, é conhecido o ponto, ou seja, não é só as ocorrências que diminuíram, o número de cheias diminui. O número de cheias pequenas. Okay? Esse é o problema problema. Uma das consequências da regularização dos caudais com barragens, principalmente das barragens, mais até no caso do Tejo, no caso do Douro, porque as barragens não são todas, mas também as portuguesas são um bocado diferentes, num caso e no outro. Elas foram capazes, e têm esse papel, de regularizar e de fazer mitigar de forma significativa aquilo que é, ou aquilo que eram, as cheias de frequência mais elevada e de magnitude mais baixa. O problema não resolve o problema das grandes cheias. Okay? De resto, pelo contrário, pode parecer contraditório, mas não é. O que acontece é que nas cheias de maior magnitude, o efeito das barragens funciona ao contrário, porque as faz acentuar. É conhecido o problema a partir do momento, até por razões de segurança da própria infraestrutura, a partir de determinada altura, a retenção de caudais funciona até um determinado limite, portanto, fazendo ou impedindo que uma cheia, ou retardando, se quisermos, a ocorrência de uma cheia, e depois se o clima ajudar a seguir, não há mesmo cheia. Okay? Agora, se o clima não ajuda, a final de fevereiro, março, estamos a apanhar com a água toda, aquela que está a chover na altura, mais a outra que caiu uns meses antes e ficou retida nas Albufeiras. Portanto, isto significa que do ponto de vista da própria gestão da ocorrência de risco, da ocorrência de cheias e do risco associadas a elas,
a realidade de facto é essa. Menos cheias, mas para as maiores o problema mantém-se. Uma boa notícia, a gestão dessas cheias na maior parte dos casos funciona bem. A maior parte dos casos funciona bem, isto é, as autoridades da água também aprenderam com isso, as autoridades espanholas e as portuguesas, articuladas com os proprietários das barragens, o EDP, no caso português, o Iberdrola, na maior parte dos casos no lado espanhol, eles articulam-se com o funcionamento das descargas e com a articulação que têm que ter com a proteção civil. Isso é uma coisa que é muito bem conhecida no tempo, ou seja, eles acertam basicamente, nesse serviço são capazes de acertar quase à hora, quando é que inunda o Pombalinho, quando é que inunda a Valada, e avisam as pessoas. Por sua vez, estão rotinadas a funcionar e a viver dentro de uma zona de cheia. Ao contrário dos urbanos. Não é? Portanto, restas cheias, particularmente no texto, não há uma grande cheia, não há notícia. Os jornalistas entretêm-se um bocado e às vezes ficam um bocado histéricos e tal, dão umas imagens bonitas do helicóptero, mas fica por aí, quer dizer, portanto, não é necessariamente uma notícia. O segundo ponto que coloco, eu acho que sim, faz sentido, e de resto, na exploração dos dados desta base de dados, um dos pontos mais interessantes que ela tem, que nos agrada mais, é olhar para elas do ponto de vista espacial. Então, se encontram de facto coisas, e algumas delas são, ou seja, nós encontramos, por exemplo, ou lemos nestes dados, aquilo que é, vou tentar ser politicamente correto, vou começar a regar com muita força, mas aquilo que tem sido a expansão espacial e regional de um determinado tipo de intervenção territorial no território pouco razoável, digamos assim, ao nível da expansão principalmente de áreas suburbanas. Do crescimento de áreas suburbanas, do mau crescimento de zonas, de cidades, que começou primeiro em Lisboa, também se resolveu mais depressa em Lisboa. Lisboa não tem mais problemas hoje do que tinha há 40 anos. Esta é a realidade. Portanto, o que significa, se calhar, a evolução que se passou em Lisboa, na região de Lisboa, pode ser um indicador também do que se passará nas outras, ou seja, primeiro produziram-se várias intervenções no território, depois pagou-se por isso, e depois, a seguir, em sequência, começou-se a coisa. Se pensarmos, por exemplo, o Algarve é mais tardio, estamos a pagar a fatura também a intervenção. Agora, de facto, o ponto é esse. Quanto me diz, ainda relativamente à questão regional, principalmente no caso da instabilidade de vertentes, não precisamos ir para a Espanha, não há necessidade. Temos que chegar. E, de facto, o que se passa em Espanha não se reflete. Mas, assim, no caso das cheias, tem toda a razão. Ou seja, a articulação, por exemplo, de respeito ao estudo dos caudais, implica, inevitavelmente, ver o que é que se passa nas bacias, ou na parte espanhola das bacias, dos grandes rios, principalmente do Douro, do Tejo e do Guadiana. Muito obrigado. E uma última questão, um comentário? Então, um comentário. Quer dizer, apercebi-me que utilizou um jornal, quer dizer, se vi bem, que tinha a ver com Mirandela. Sim. Ele é mesmo de Mirandela? Ele retrata o quê? Vários acontecimentos que na altura, havia esse jornal na altura, e retratava muito, porque assim, eu sou da zona, eu nunca me percebi que fosse uma zona assim muito constante. É natural, mas ainda não era nascida nessa altura. Na altura do jornal. É que a questão... Vamos lá. Está a falar do Reitua. Não estou a falar, não é só do Reitua, vamos lá ver. Cheio. Também é do Reitua. Também é do Reitua. Eu não sou de Mirandela, eu lembro-me de uma data de coisas. Eu sou correidas ali próximo de Mirandela, nomeadamente blocos a caírem comboios e mandá-los até lá abaixo ao rio. Ok? Portanto, no caso do jornal de Mirandela, em todo caso, ele não reporta apenas Mirandela. Isto é, se há alguém que morre afogado em Chaves, o jornal de Mirandela fala disso também. Está a ver? Portanto, eles normalmente sim, claro, eles têm uma... Mesmo os jornais locais não reportam, como é evidente, mais informação local, mas não estão constrangidos por isso, pelo limite. Nenhum jornal não se passa com ele. Nenhum deles está constrangido à sua realidade territorial. Aborda muito mais de forma muito mais fina. Não sei exatamente quantas ocorrências vigentes vieram do jornal de Mirandela. Deverão ser apenas 5 ou 6, não devem ser mais do que isso. Mas são antigas, porque o jornal de Mirandela é um jornal do início do século XX. Bem, é por isso que eu dizia que é normal que se comprasse. Ou seja, o projeto de desastre não pode ser ouvido como uma espécie de reescrição, uma memória de desastre ao território continental, não é? Não, de resto, é muito claramente, e há uma parte... É um trabalho,
este tipo de projeto não acaba, não está acabado. Enfim, a parte formal, digamos, do contrato que nós tínhamos com a Fundação para a Ciência e Tecnologia está finalizada, mas o projeto não está. E uma das coisas que este projeto merece ainda é uma coisa que é a análise de conteúdos, da informação das notícias. Nós temos as notícias todas, o ponto é esse. Ou seja, nós não temos apenas os dados, não temos os dados tratados. Temos todas as páginas dos jornais que falavam destas coisas, em formato PDF, se não vai falar desse aplicado, temos isso guardado em base de dados que pode ser sempre explorado em qualquer momento. Ou seja, por exemplo, o tamanho das notícias, uma das coisas que estamos também, qual o tamanho do espaço informativo no jornal atribuído a cada notícia. Aquilo é diferente, varia no tempo. A página que aparece, se é na ímpar, se é na par, se tem imagens, se não tem imagens, se é na primeira página, se é notícia da primeira página ou não. Tem ali é só quem queira trabalhar com a informação. Pronto, eu agradeço a todos os conhecimentos que nos trouxe. Vamos fazer um curtinho de volta, uns 5 minutos, está bem? E queria que depois